Olá a todos, sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da cadeira de Estado e Sociedade no Brasil, do curso de Administração Pública. Nessa nossa aula número 7, vamos dar continuidade ao argumento de Jean-Jacques Rousseau. Conforme vimos na aula anterior, Rousseau coloca que o primeiro contrato social é um contrato que legitima a desigualdade. O problema aí era, para o próprio pensador francês, era saber o seguinte: como resolver então uma situação de uma sociedade em que a desigualdade ela é legítima, ou seja, ela é entendida como algo que é fato, uma informação dada e que todos aceitam. Para ele isso era inadmissível. Mas como então resolver o problema? Um novo contrato social, o desmantelamento da sociedade, evidentemente são coisas que em tese seriam impossíveis. Você poderia pensar de uma maneira de reformar essa sociedade. Agora, como reformar? É interessante porque Rousseau, nesse momento que ele se vê perante o problema que ele próprio criou, a partir do livro anterior, ele lê histórias de viajantes que saíam da Europa e chegavam na América, ou mais particularmente, chegavam ao Brasil, na época uma colônia portuguesa. E o que isso tem de interesse para todos nós? Rousseau, ao ouvir essas histórias, a informação que chegava até ele dizia que os índios brasileiros, tá? E aí eram índios brasileiros mesmo, tá? Isso não aparecia em outra sociedade das Américas. Esses índios brasileiros, eles possuíam algumas características que os distinguiam dos demais povos de todo o restante do planeta. E que características eram essas? Segundo os relatos dos viajantes, as aldeias indígenas do Brasil, apesar de possuírem um cacique, um chefe, elas não tinham a ideia de um poder político. O chefe não estava acima do bem e do mal em relação aos demais, tá? Então não havia nenhuma espécie de rei, pelo menos não do jeito que os europeus a compreendiam. Da mesma forma como não existiam leis escritas, tá? E por fim, também a propriedade, a terra utilizada, os bens, eram de uma maneira geral bens coletivos, ou seja, todo o terreno, tudo aquilo que se produzia, ou se pescava, ou se caçava, era, em último caso, pertencente a todos os membros da aldeia. Em outras palavras, o que se colocou para os viajantes europeus em relação aos índios brasileiros é que os índios brasileiros não possuíam nem fé, nem lei e nem rei. Aliás, incluindo aí a ideia de um Deus cristão, conforme as pessoas na Europa evidentemente acreditavam. Tá? Ora, o que acontece com isso? Né? Na medida em que esses povos eram destituídos, digamos, ou sequer tinham ouvido falar de um poder político, ao menos um poder político nos moldes europeus, isso foi lido por Jean-Jacques Rousseau como os índios brasileiros sendo habitantes de um estado de natureza anterior a qualquer coisa. Ou seja, o índio brasileiro seria o ser humano em estado puro, em estado bruto, sem nenhuma alteração. E sendo um ser humano no estado bruto, esse ser humano ele não vive nenhuma vicissitude que viviam aqueles povos da Europa. Ou, em outras palavras, na medida em que o homem ele não se vê dentro ou inserido de qualquer elemento político, esse ser humano é, em último caso, um ser humano bom. Essa leitura elaborada por Jean-Jacques Rousseau, e que muita gente acaba repetindo até os dias de hoje, ou seja, o ser humano naturalmente ele é bom, a sociedade política é que o corrompe. Tá? Isso é uma frase que não é do Rousseau, mas que sintetiza, de certa maneira, o pensar russoniano. É com base nela que Rousseau então começa a elaborar um outro livro muito famoso, que vai se chamar Do Contrato Social. Nesse livro, o que Rousseau busca é, na medida em que já vivemos numa sociedade política, na medida em que já vivemos numa sociedade com governo e leis, como resgatar essa bondade humana, como resgatar essa essência humana que em si ela é boa, ela é pura. Né? Ora, nesse sentido, Rousseau vai elaborar um conceito
que vai ser utilizado em larguíssima escala por diversos outros autores, chamado o conceito de vontade geral. O que é vontade geral para Jean-Jacques Rousseau? É aquilo que se faz presente em todas as partes que compõem uma sociedade, independentemente da condição social, econômica, política daquele grupo ou pessoa. Em outras palavras, existe, segundo Jean-Jacques Rousseau, alguns elementos que são comuns a todo e qualquer indivíduo que compõe uma sociedade. E identificado esse ponto comum, tá? Aquilo que ele chamou de vontade geral, partia-se para uma segunda etapa do seu projeto, do livro do Contrato Social, que era o seguinte: ora, se eu identifico a vontade geral, se eu identifico aquilo que é comum a todos, agora resta transformar isso que é comum a todos num fato político. E como é que eu transformo isso? Só se eu tiver um grupo de legisladores, daqueles que produzem a lei, que efetivamente consigam perceber essa vontade geral e transformá-la em lei. E transformando-a em lei, farão com que essa sociedade, pouco a pouco, ela consiga conquistar, de certa maneira, ou reconquistar, dependendo do ponto de vista, aquela igualdade que estava lá, naquele estado de natureza, onde o homem ainda não havia sido corrompido pelas relações políticas. E como é que esse legislador ele poderia captar essa vontade geral? Só se, aí é o terceiro ponto central do livro do Contrato Social, só se esse grupo que compõe o poder legislativo fosse democraticamente eleito por todos os membros da sociedade. Ou seja, ele abria mão do poder executivo, abria mão do poder judiciário, mas entendia que o legislativo deveria ser eleito por todos os segmentos sociais, independentemente de sua fortuna. Ora, então, se eu tenho um legislador que é eleito por todos os membros da sociedade, se esse legislador consegue capturar a vontade geral, e se, capturando a vontade geral, ele transforma isso em lei, pouco a pouco, esse poder político, esse Estado, aplicando essa lei por sobre todos os membros da sociedade, esse Estado fará com que essa sociedade consiga, aos poucos, é claro, tá, produzir alguma espécie de igualdade. Tá? É interessante que a partir desse argumento do livro do Contrato Social, de uma igualdade que seja gerada pelo Estado por meio da aplicação das leis e que, por sua vez, é baseada na vontade geral, é a partir desse argumento de Rousseau que vai surgir aquilo que muitos já devem ter ouvido falar, que é a igualdade jurídica, ou seja, todos são iguais perante a lei. Essa ideia de todos serem iguais perante a lei, ela é claramente inspirada no argumento russoniano. Tá? É nesse sentido que Rousseau, como que ele não pode defender, não há como fazer um novo contrato social, mas como que ele tenta reformar aquele contrato social que era capenga, nas suas palavras, né? Era capenga por quê? Porque era um contrato que originalmente legitimava a desigualdade. E, produzindo-se essa reforma, esse contrato devidamente reformado, esse Estado devidamente reformado, ele vai, pouco a pouco, produzir uma igualdade entre os homens. E aí sim se tornar um Estado justo. É nesse sentido que se apresenta o argumento rossoniano. Muito obrigado e até a próxima aula.